Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora doutora Ana Paula Mendorfer, sou professora formadora EAD no curso da UFPEL de licenciatura em filosofia. E hoje é a nossa segunda aula de seminário de estética. Hoje eu vou falar sobre a função da estética e quem é considerado o pai da estética. O pai da estética enquanto disciplina, não enquanto ciência. No meu primeiro vídeo, eu falei para vocês sobre a antiguidade, sobre os gregos. E falei que o belo andava alinhado com o bem, que por sua vez está associado à política, à vida em comunidade. Isso, gente, remonta desde Sócrates, embora quem realmente se dedicasse muito à ética das virtudes, por exemplo, fosse Aristóteles, como eu mencionei no primeiro vídeo. O cara, o pensador, que foi considerado o pai da estética enquanto disciplina, ele se distanciou totalmente da estética nesse sentido, no sentido moral, se é que a gente pode dizer dessa forma. Porque enquanto a gente coloca o belo ao lado do bem, e isso veio com Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros da antiguidade, e na Idade Média fez uma modificação, já houve outras perspectivas, a gente pode colocar dessa maneira. O nome do filósofo é Alexander Baumgarten, e ele escreveu um livro sobre estética em duas partes, em 1750 e em 1758, que foi uma obra inacabada. Na sua primeira parte, ele fala sobre uma estética de forma teórica, que ali ele fala do belo, da noção de gosto e da noção de habilidades artísticas. Baumgarten se aproximava não, né? Na realidade, quem se aproximou dele foi Immanuel Kant, um filósofo que viveu um pouco depois. 4 décadas depois, Immanuel Kant apareceu e fez um vínculo da estética de Baumgarten com um dos seus juízos e separou a noção do belo como representação de um lado e como gosto de outro. A representação, gente, costuma ser algo muito objetiva. É uma mimesis que também era feita lá na antiguidade. Lembram do mito da caverna, que é tão falado? Pois bem, que eu também vou falar aqui provavelmente na próxima aula. Sim, o Platão não dizia que nós vivemos cópias, que tudo que nós temos nesse mundo que a gente vive é cópias? Pois bem, o mimesis é uma imitação, é uma cópia. E no campo da estética do belo não é diferente. E isso deveria ser, pelo menos deveria ser, objetivo. Mas a noção de gosto, gente, ela é subjetiva. E aí que entra uma outra noção. Se a noção de gosto é subjetiva, como que a gente vai racionalizar a estética? Considerando que Baumgarten queria fazer uma reflexão racionalizada da estética e trouxe a estética sob um ponto de vista antropocêntrico. Além disso, Baumgarten queria fazer uma gnoseologia sobre a noção de estética. O que significa? Bom, ele queria saber a origem, a natureza, entre outras coisas, também o ato cognitivo. Aí eu pergunto para vocês, tudo bem que a representação a gente até pode avaliar de forma objetiva, mas nem sempre se consegue fazer isso de forma cognitiva. E a questão da subjetividade? Como que a gente vai avaliar o subjetivo de forma objetiva? Entendem?
O que eu gostaria de trazer para vocês? Baumgarten queria ir além da noção do belo como uma ideia de exterior com interior, com uma ideia relacionada ao bem, com uma ideia relacionada ao útil, ao utilitarismo e à noção de moral. Ele queria saber como que a cognição compreende o belo, sendo que, ao longo dos tempos, as pessoas foram vivenciando isso ou fazendo, né, sendo artistas, e a gente não tem uma noção clara das coisas ainda. Além disso, pelo que se escreve, pelo que se lê do Baumgarten, ao que parece, ele tinha uma ideia, gente, que como se a estética se vinculasse à vida do indivíduo, do sujeito, do indivíduo. E aí, como isso funciona, professora? Bom, certa vez uma psicanalista me falou o seguinte: Ana, sabia que as melhores obras são aquelas feitas que têm relação com as experiências, as vivências que as pessoas têm? E eu fiquei pensando sobre aquilo, foi nos meus primeiros anos dando aula. E realmente, depois eu comprovei que aquilo tinha relação. E aquilo foi marcando cada vez mais, principalmente na área das artes, na área do teatro, na área do cinema. E aí eu comecei a notar que algumas pessoas se escondem atrás de algumas máscaras, de algumas representações, para não mostrarem suas verdadeiras essências. Então, voltando ao Baumgarten. O Baumgarten queria saber qual é a origem e a natureza do belo, certo? E aí ele queria saber como que o ato cognitivo funcionava nisso. Bom, pelo menos nas artes do cinema e do teatro, ao que parece, isso pode funcionar para alguns artistas de forma oposta. Por exemplo, vocês sabiam que aquele ator Jim Carrey, que fez o Máscara, que fez Sony, entre outras coisas, entre tantos sucessos, O Mentiroso, que é um filme bem bacana, que é um filme que ele mente o tempo todo pro filho dele, e aí num belo dia, de tanto ele mentir, porque ele promete que vai encontrar o filho, que vai sair com o filho, e o filho dele sempre espera ele na frente de casa, triste, sempre espera ele na escola, e a mãe do menino já não aguenta mais e começa a colocar para ele que era para, digamos assim, a criança se acostumar que o pai nunca viria. E aí teve um aniversário do pai dele, da criança, quer dizer. E ele estava enredado, né, o personagem do Jim Carrey era um advogado que estava enredado com um processo. E como advogado, ele só pegava os casos assim de pessoas que eram culpadas, que ele sabia que eram culpadas, inclusive. E ele defendia essas pessoas assim, com tanto afinco, que ele falava tantos absurdos que ele conseguia livrar essas pessoas. E aí o menino fez uma promessa que era para fazer com que o pai ficasse falando a verdade por 24 horas, uma coisa assim. E claro que foi um Deus nos acuda, né? Foi uma comédia. Maior parte dos filmes dele é uma comédia. Mas onde eu quero chegar? Certa vez, deve ter na internet, vocês vão encontrar facilmente, o Jim Carrey, ele deu uma entrevista que na realidade ele tinha problemas relacionados à depressão e ansiedade e outras questões psíquicas relacionadas. Então ele não se cabia dentro dele.
a existência dele parecia que não tinha sentido. Então ele disse que ele precisava fazer sucesso para ver se ele conseguia, no caso, não compreender, mas para ver se ele conseguia ter tudo, entre aspas, né? Porque aí ele adquiriu dinheiro, adquiriu fama, adquiriu uma série de coisas, para ver o que acontecia depois daquilo. Na realidade, assim, a entrevista dele, gente, eu vou ser bem sincera, parece um pouco sem sentido. Mas pessoas que já passaram por coisas desse tipo, seja por problemas de saúde, familiares ou outras coisas, vão entender o que eu quero dizer. E aí existe um imaginário do palhaço, tá? Que usa o nariz vermelho e se pinta todo, e toda aquela parafernália, peruca, coisa e tal, também para mostrar na realidade o outro lado. Ou seja, que no fundo ele é triste. Tanto que se vocês forem procurar na internet a imagem, o palhaço triste, o palhaço que no fundo é triste, uma coisa assim, colocarem coisas assim no Google, vocês vão ver que o palhaço na realidade ele esconde uma essência que é ansiosa, que é depressiva, certo? Entre outras coisas, mas aparenta aos outros que é feliz e é alegre. Aqui no Brasil nós tivemos agora há pouco tempo o caso do artista, né, o Whindersson Nunes, que se internou voluntariamente para tratar de depressão e outros problemas relacionados. Na realidade, até onde eu sei, o Whindersson é um menino muito talentoso, mas que ao longo dos anos não conseguiu lidar com a fama, porque ele ficou famoso muito rapidamente. Principalmente porque ele começou a fazer vídeos, né? Ele é influencer, enfim. A primeira coisa que ele se tornou foi influencer, depois ele veio fazer outras coisas. Ele começou a fazer vídeos no quarto dele, e ele veio de uma origem muito humilde. E daqui a pouco aquilo foi o primeiro choque da vida dele. Mas junto com isso, ele perdeu 2 mulheres e também perdeu um filho, desculpa. E entre outras coisas que ocorreram na vida dele. Mas claro que ficou muito forte essa questão dele ter perdido o bebê junto com a namorada dele, a segunda namorada que ele teve. Mas voltando ao Baumgarten, embora ele, Baumgarten, seja considerado o pai da disciplina filosófica, ou melhor, embora digam que no máximo ele possa ser o pai da disciplina filosófica estética, ele se considerava aquele que poderia elevar o belo a uma noção científica. Tanto que ele queria unir essa ideia de belo, de estética, de sensibilidade à perfeição aqui no mundo que a gente vive, que seria uma ideia platônica, mas seria uma ideia superior. Aí vocês me perguntam, mas como uma ideia superior? Bom, porque o Platão ele tinha a ideia de que nós somos cópias e o que existe do mundo das ideias, que é abstrato, certo? O Baumgarten não. O Baumgarten, ao que parece, ele tomava essa noção toda aqui no nosso mundo real. Então parecia que nesse sentido ele queria superar Platão, pelo menos nesse quesito, no quesito da estética. Aí como ele falava no estético e o subjetivo? Bom, pessoal, o estético e o subjetivo, segundo Baumgarten, ele tinha que ter era uma ciência, não especificava que exatamente era uma ciência do belo,
mas algo que poderia ser considerado filosoficamente sem ter aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, no caso, a interferência do senso comum, do vulgar, do cotidiano. Porque se a gente for perceber que a ideia de belo, subjetivamente, ela vai ser diferente para pelo menos cada grupo de pessoas, porque mesmo que tenha uma subjetividade, existem padrões colocados nesse quesito, e esses padrões aceitos pela sociedade, em cada contexto, cada circunstância que a gente vive, acaba influenciando as pessoas. Ainda assim, o Baumgarten queria que houvesse uma ciência universal da estética. A questão é, como que nós vamos universalizar algo que tem tantas nuances e que pode ser abordado de tantas maneiras? Tantas possibilidades como artes plásticas, cinema, teatro, artes visuais, entre outras. Mas o jovem Baumgarten, gente, ele não queria só superar Platão, ou melhor, ele não estudava apenas Platão, ele estudava também o seu discípulo, Aristóteles, mais especificamente a lógica aristotélica. Por quê? Porque na realidade ele achava que poderia fazer um novo órgão. Vocês sabem, ou não, que órgão significa instrumento, que foi um dos livros que os discípulos de Aristóteles fizeram um compilado de lógica depois da sua morte e que, claro, sobreviveu na Idade Medieval. Voltando ao Baumgarten, quando ele tinha 21 anos de idade, ele fez essa tese sobre poesia, onde ele dizia que a poesia era um discurso conexo às representações. E aí que ele fez uma conversa, uma outra ligação com a lógica e quis fazer um livro onde dividisse dois tipos de áreas, dois tipos de conhecimentos. Um conhecimento mais inferior, que tratava mais da percepção, e um conhecimento superior que seria racional, onde ele iria dividir a ciência da estética. A gente não pode esquecer, gente, que o termo estética de fato veio aí com Baumgarten no século XVIII, mais ou menos em 1750, ok? Porque na antiguidade eles chamavam só como o belo, algo sublime ou qualquer outro termo que sinceramente eu nem saberia dizer para vocês. Ou aquele termo que eu falei na primeira aula, calocagatia, que tem a ver o belo com o bom, ou melhor, o belo e o bem, que é ser belo e ser correto, certo? Mas voltando à lógica do Baumgarten, o que ele queria? Ele queria pegar e fazer um novo órgão, como eu já disse, onde ele colocaria a estética como uma ciência propriamente dita e que não poderia ser subordinada de forma alguma a nenhuma outra área semelhante a ela. Que ela tivesse o seu lugar na reflexão filosófica, sabe? A questão é, como ele iria fazer isso? Bom, pelo visto, ele não teve tempo suficiente. Enfim, a noção de estética, gente, ela mudou e vem mudando ao longo dos tempos. Eu falei para vocês na primeira aula sobre a ideia dos antigos. Falei para vocês sobre o mito avaliado a partir do Hesíodo.
o poeta. Falei a vocês, fiz uma conexão com a nossa atualidade em como a beleza é objetificada, principalmente a beleza feminina. Como a mulher é vista e como existe uma ideia em nosso torno em que a gente sempre tem que ser jovem, bonita, inteligente, tem que estar disposta, mesmo com todas as coisas que nós temos que fazer. Porém, eu deixei claro na webconferência de vocês que isso não é um problema só do gênero feminino. Os homens também sofrem com algumas coisas, como, por exemplo, desde muito jovens não podem chorar, não podem mostrar que são sensíveis, porque senão são ditos como fracos, entre outras coisas. Muitas vezes as suas identidades, suas orientações sexuais são colocadas em xeque. Um absurdo que na realidade não deveria ser nem questionado, mas são colocados. Voltando ao Baumgarten, pessoal, o que temos de fato é que esse filósofo do século XVIII, ele colocava a beleza como sublime e colocava a beleza como um sinônimo da perfeição. Já que a gente sabe que o sublime tem um outro nível próximo ao religioso e a perfeição não existe, ou seja, ele era um idealista, pelo menos na minha visão, e colocando aos termos de que ele queria, né, ou parecia que ele queria usar Platão por um lado, de acordo com a teoria das ideias, e usar Aristóteles de outro, para usar a ciência aristotélica. Eu ia fazer umas aspas, porque a ciência aristotélica tem a ver com a dialética e tem a ver com a lógica. E aí o que eu posso dizer para vocês, a conclusão que eu posso dar para vocês? A função da estética é mostrar que ela não pode ser avaliada puramente de modo subjetivo. Ela pode sim ser avaliada de forma objetiva, ela é uma disciplina filosófica e que ela tem que ser analisada com muito rigor, de acordo com cada autor ou autora. E é interessante, sim, que a gente se pegue a sua gnoseologia, que é o que o Baumgarten queria. Qual a sua origem, qual a sua natureza. Que se a gente for pegar lá da antiguidade, na antiguidade tinha a ver com a moral. Quando foi dita estética como ciência, ou melhor, como disciplina, e foi considerado Baumgarten o pai da estética, ela já ganhou outra característica, ou seja, é a arte do sensível e do perfeito. Mas nós vamos avaliar nas próximas aulas, na Idade Medieval, na Idade Moderna, na Contemporânea e agora no nosso mundo pós-moderno. Espero que vocês tenham gostado da aula e bye!